apesar de resultados bem ruins, temos informações importantes sobre o futuro do Vojvoda, então fica aí caso você queira saber mais sobre isso, tá bom? O Thiago, o Paulino também estão falando aqui sobre técnicos vão demitir para trazer o cu que ele está sugerindo, mas deu uma risadinha do qual não concorda, tá? Alguns manifestos sobre diretoria, como fora Marcelo Teixeira, fora Alexandre Matos. O Douglas Freitas está chegando por aqui também. A Giovana Landim. Giovana, já estava sentindo sua falta. Você é um dos primeiros comentários dessa live. Um beijo para a Giovana, que está sempre por aqui também. O Carneirismo está por aqui. Felipe Santana. O Richard Santos. O Vinícius Leixo. O Gilberto Santos. O Eliade. O Bento. Ih, tem um monte de gente. Agora vocês estão chegando e mandando mensagem aberta, mas muito obrigado, tá? O William Guimarães chegou mandando um salve pra gente. Salve, William. O Pearol, que já mandou um oi pai, oi mãe. Que eu adoro ser pai e mãe dessa nação cientista. Eu sou os dois. Eu sou nada. Eu sou os dois. Mas muito obrigada a todo mundo que tá chegando por aqui. Divulga a live pra gente aumentar nossos simultâneos aqui e, de novo, conseguir informar o máximo de pessoas possíveis nesse pré-jogo, tá bom? Bom, Santos e São Paulo, depois de um ataque no Morumbi, 2-0 para o São Paulo. Mudou o campeonato, mudou o estádio. Mudou o campeonato. Começa oficialmente. Hoje é brasileiro, tá? Hoje é campeonato brasileiro. E... vamos lá. Tensão no ar, gente. Tensão no ar. Hoje vai ser complicado. Já ficam aí os primeiros recados. Antes, falamos da enquete também. Sim. Se vocês continuariam ou não com o Vojvoda no comando do Santos. E eu tô com a galera. Tá com a galera? Você tá com a galera? Eu tô com a galera, pelo amor de Deus. Quem vai chegar além de Vojvoda? Quem votou não, também é nosso amigo. Mas quem votou sim é um pouco mais, né? Porque a gente pergunta se você continuaria com o Vojvoda no comando do Santos. Neste momento está um amasso coletivo, tal qual foi São Paulo e Santos, tal qual foi Chapecoense e Santos nos 2 últimos jogos. Está 86% contra 14% a favor da permanência do Vojvoda. Mas eu diria que no Santos, como instituição, talvez ele não esteja tão prestigiado assim. Então temos bastidores para contar para vocês de qual grau de Belinda. E a gente tem muito cuidado. Eu e a Gabi, nós temos trabalhos diferentes, né? CPF e CNPJ diferentes. Então, você fala que a CPFL é diferente, porque CPFL é ambas aqui, tá? Eu pago, tu paga. Eu digo que assim, a gente tem trabalhos diferentes e nem sempre a gente concorda. Sim, sim. E temos posturas diferentes. Grande parte das vezes a gente não está concordando. Mas nesse caso de pressão em treinador, a gente evita ao máximo falar. Então, quando a gente fala, saibam que existe. Porque vende muito, né? Toda troca de técnico é recorde de audiência, de visualização. O novo vende, né? Então, essa Belinda vende. Por isso que vocês veem tantas vezes a imprensa falar em Belinda, em último jogo e tal. Então, a gente evita. Mas, nesse caso, a gente tem que falar. Não que o Vojvoda tá por um fio e tal, que nem se usa por aí. Mas que começou essa Belinda e que o jogo de hoje é fundamental para a permanência dele. Sim. O Santos pode perder e o Vojvoda continuar? Pode. Mas o que está em jogo, que vai ser analisado hoje, é postura. Tá? Principalmente, mais do que desempenho. Alguns jogadores não tiveram a postura adequada Zé Rafael? Contra o São Paulo, como o Zé Rafael, como o Roleiser, como talvez Igor Vinícius. Então, hoje o que se espera com as mudanças no time, com um time bem experiente, que está deixando a base de novo de lado, é que esses caras respondam ao treinador. É isso que a diretoria está esperando. Tipo assim, nós temos carências, nós temos problemas, o Santos vai buscar novos jogadores. A gente pode falar que os principais problemas são causados pelo Marcelo Teixeira, na hierarquia pelo Alexandre Matos e depois pelo Vojvoda. Eu estou com vocês. Mas a diretoria, nessa parte eu concordo com eles, a diretoria está esperando uma resposta hoje depois dos 2 últimos jogos. O Santos jogou bem contra a Chape, mas desligou a chavinha muito por conta do Alexis Duarte e perdeu. Mas o último jogo contra o São Paulo, por mais que o Gabriel Menino tenha sido expulso, ativou um alerta porque o Santos foi amassado mesmo no 11 contra 11 pelo São Paulo, que não vinha tão bem. Então o que se espera hoje é uma resposta. Os principais jogadores em termos de experiência estarão em campo e o Santos quer uma postura de clássico. O Santos vencendo cada bola, contagiando o torcedor. Aquele Santos e Bragantino também ficou bem aquém do esperado, porque foi um jogo para 30 mil pessoas, um público que gosta de ver o Santos, que nem sempre está vendo, e foi uma energia bem para baixo na Vila, muito por conta do Santos não ter chutado a gol. Então o que se espera hoje é desempenho, postura principalmente, e a princípio o Vojvoda não cai. Mas Kleber Xavier também não cairia, e tomou 6. Então, lógico que não, a gente não vai tomar 6. A gente não vai tomar 6 hoje. Mas aquela postura em que o Santos entrega o jogo para o Vasco fez com que o planejamento fosse revisto. Hoje o que vai ser analisado principalmente é postura desse time. Entender
se vestiário tá bom, se o elenco tá reagindo, se estão fechados com o treinador. E por isso rolou uma reunião ontem aí de camisa da União. Você ia falar sobre isso já? Eu ia começar Eu tô por você é a nossa apresentadora. Eu só obedeço. Ele se faz, gente. Eu só obedeço. Como ele se faz. Eu só obedeço. Eu tinha anotado pra gente começar falando do jogo, já que temos um jogo hoje para falar de escalação, volta de Tiquinho ao Santos, Neymar fora e apenas em Bauru vai ficar à disposição. Só notícia boa. Então, podemos inverter, porque na sequência viriam algumas situações que estão acontecendo em relação ao ambiente. Vamos começar por isso sem problemas para mim, porque tiveram protestos ontem na Vila Belmiro com faixas direcionadas à diretoria, ao Marcelo Teixeira, ao Alexandre Matos, aos gastos feitos até aqui em relação a esse elenco, sobretudo. Mas também temos uma reunião do Vojvoda, né, junto com elenco, funcionários, para, enfim, conscientizar todo mundo da situação do Santos, falar um pouco também sobre essa cobrança de postura que o Vojvoda também reconhece que tem jogador aí andando de barriga cheia dentro de campo. Precisa ser falado, sim. Podemos ir por esse caminho? Por mim, tudo bem. Aconteceu bastante coisa aí nas últimas horas. Então, houve primeiro uma manifestação do torcedor que me pareceu em geral, que não foram manifestações assinadas por torcedores organizados, né? Pareceu uma manifestação orgânica. Né? Não estou aqui falando que eles estão certos ou errados, mas os argumentos ali, para mim, estão bem plausíveis. E eu acho que isso só se inflou. O Santos perde para o São Paulo, o Alexandre Matos dá uma entrevista que eu acho que foi um pouco de lenha na fogueira, né? Sim. Quando ele defende o Marcelo Teixeira, diz, tirem o Marcelo Teixeira disso. A torcida parece que responde, não vou tirar. Toma o Marcelo Teixeira. E o Marcelo Teixeira fez um post nas redes sociais também bem fora do tom. Então, a resposta veio a cavalo nessas manifestações físicas, né? Que a gente pode ver com as faixas, tanto no CT quanto na Vila. E hoje está rolando uma manifestação nas redes sociais que tem crescido, que é fechado com o Vojvoda, a hashtag que eu já vi se espalhar tanto no Twitter, agora o X, quanto no Instagram, que é uma manifestação de torcedores que argumentam que, independente do que aconteça hoje, a culpa não é do Vojvoda. Então, já sentindo que o ambiente não está favorável com as últimas notícias, os torcedores estão subindo a hashtag fechado com o Vojvoda. Nosso chat também está fechado com o Vojvoda. Até aqui, e eu e Gabriela Brino somos aqui mais repórteres do que comentaristas, mas nós também entendemos que o Vojvoda está longe de ser o principal culpado e que o Santos só vai poder avaliar o trabalho dele de fato quando entregar o que ele precisa. Então, vocês prometeram, diretoria do Santos, Loyola para ele desde junho do ano passado. E o Santos tem Zé Rafael Schmidt e Gabriel Menino para a partida de hoje, além do Tomás Rincon, que está muito mais pela liderança do que pelo elenco. Então, como é que a gente vai esperar um time competitivo se o Santos não tem meio campo, se os zagueiros não rendem, se vender o Souza, se não tem o Guilherme, se não tem o Neymar? Então, o Vojvoda pode fazer mais com o que tem? Acho que sim. Acho que ele toma algumas decisões que acabam atrapalhando. Mas ele também não é o grande culpado, longe disso. E aí, nesse sentido, que as coisas estão saindo do tom, deu para ver o Vojvoda nas últimas coletivas bem diferente do que ele é. Eu acho que contra o São Paulo só faltou ele bater na mesa. De verdade, assim, eu nunca vi o Vojvoda desse jeito. Eu acompanhava coletivas do Vojvoda no Fortaleza. Em poucos momentos ele fez isso. Eu tava na coletiva... Nossas gatas estão miando muito, né? Sério, se estivesse vazando, eu peço desculpa. Talvez a gente tenha que abrir a porta. Foi mal, gente. Elas estão miando muito. Ônus e bônus de fazer a live juntos, pois né? Bem. As coisas cresceram depois, a partir da Chape, mas principalmente pelo São Paulo. Então, a coletiva do Vojvoda já foi uma coletiva bem diferente. Foi. Quase que gritando mesmo, enérgica, se exaltando, bem enérgico, defendendo o próprio trabalho, defendendo o seu grupo de atletas, dizendo que ele sabe o que faz. E nem citando quase a direção, né? Eu acho que é mais sobre ele e o quanto o grupo ele citou o Alexandre, que é o Alexandre Matos em algum momento, mas ele não falou do Marcelo e do Marcelinho, como geralmente ele fala. E eu senti que foi quase que um negócio assim, eu sei o que eu tô fazendo e o que eu tô falando, confiem em mim porque vocês não estão vendo. Então ele não cobrou reforço e se defendeu por isso. Eu até acho que aí ele perde argumento, porque não adianta você fazer algo que você considera justo e depois jogar na cara que você faz. Então, para vocês verem como o Vojvoda estava fora do tom, que ele é um cara que diz que ele não piora as situações, que ele não expõe situações privadas em público, e ele expôs dessa vez, para vocês entenderem como o Vojvoda estava incomodado e tá certo de estar num jogo bem ruim do Santos. E as coisas foram escalando, teve protesto nas redes sociais, e principalmente ali a questão das faixas, nada muito contra o Vojvoda, mas essa questão de instabilidade aumentou. É um novo clássico. O Santos já está aí entre zona do rebaixamento e classificação do Paulista. Tudo bem que se ganhar do Noroeste você já sobe, tá? Mas hoje o Santos está mais perto do rebaixamento do que de classificar no Paulista e começou perdendo o Campeonato Brasileiro para a Chapecoense por 4 gols, né? 4-2.
Então, ontem o Vojvoda convocou uma reunião, e aqui eu e Gabi temos apurações semelhantes, mas eu tenho um outro lado que é também importante trazer aqui, e vocês do chat vão analisar e dizer o que vocês acham. Quem a gente ouviu? O Vojvoda convocou uma reunião com elenco, membros da comissão técnica e funcionários. Funcionários quaisquer da rotina da engrenagem do CTI Pelé. Roupeiro, rapaz que cuida da grama, fisioterapeuta, sei lá. Todos que estão no dia a dia. O staff mesmo. Convocou uma reunião que dessa vez foi... Porque assim, sempre rola reunião pós-jogo. Sempre. Na reapresentação, às vezes é no campo, às vezes é no auditório, sempre rola. Mas dessa vez, pelo que a gente ouviu, de funcionário, de jogador, foi uma reunião diferente. Primeiro porque ele convoca todo mundo, e segundo porque ele teria adotado um discurso quase que de, se eu sair, vocês ficam, honrem esse clube. Ele falou que confia no próprio trabalho, né, confia nele, confia na comissão técnica, confia no grupo de jogadores, reconheceu que o time não esteve bem, que são 2 derrotas, que a pressão está subindo, e teria defendido o próprio trabalho, defendido o elenco, e falado da necessidade da vitória, e teria dito que se eu tiver que sair, se me mandarem embora, se eu tiver que sair, vocês ficam, né? Então, a gente precisa de vocês, independente de mim. Vocês que podem fazer, independentemente, vocês que podem fazer isso aqui melhorar. Então, não falou abertamente sobre demissão, não falou, tipo, joguem por mim, mas pela primeira vez ele teria citado essa areia movediça, essa pressão do que está acontecendo. Essa foi a minha apuração, confirmando a apuração do Bruno Formiga, comentarista da GETV, um cara super bem relacionado, que fez um post nas suas redes. Eu vou até ler o tweet do Bruno Formiga, para que vocês tenham melhor noção. Ele deu um tom que a gente não tem, no caso. Então, o tom dele é acima do meu, em termos de informação, tá? Mas eu vou contar para vocês. O tom é: Vojvoda corre sério risco contra o São Paulo. Essa não é a nossa apuração. E sabe disso. Tanto que houve reunião com jogadores, comissão e funcionários. Verdade. Deixou claro que, se for demitido, a culpa, entre aspas, pode até recair mais sobre ele, mas quem fica são os atletas e quem trabalha no clube. Tá todo mundo no mesmo barco e não adianta largar. Novamente, o Formiga utiliza aspas, né, para falar tanto sobre a culpa, tanto quanto o largar. O Bruno Formiga diz que o Vojvoda corre sério risco hoje. Não é a informação que eu e a Gabi temos, mas temos as mesmas informações sobre a reunião e sobre esse discurso. Antes de a gente falar sobre o risco do Vojvoda cair, eu quero trazer esse outro lado, que pessoas ali da direção argumentam que essa reunião é muito sobre comissão e jogadores. Então, que a direção não fala. Porque eu apurei que o Alexandre Matos não se manifestou. Porque o que eu pensei? Quando me contam que o Vojvoda diz que pode cair, que o momento é difícil, conto com vocês, era momento, talvez, do diretor chegar e falar: não, o Vojvoda não cai, a gente tá junto nessa. E a minha apuração é de que ninguém se manifestou. Só que o que eu ouvi foi que a diretoria nunca se manifesta, que é algo entre eles, tá? Mas eu ouvi que foi uma reunião diferente, que o Vojvoda nunca tinha adotado esses termos, e fica aqui a versão de quem tá lá e de quem diz que nunca fala. Então, que não foi algo atípico, que é uma reunião que sempre acontece e que o Vojvoda falou sobre um momento difícil e não sobre ter sido demitido, ou poder ser demitido. Mas diante das questões que estão acontecendo, seria muito válido um apoio de dentro para dentro, né? Eu tô nessa. Se você realmente, se todo o discurso para nós, dentro de uma apuração que envolve pessoas que estão encabeçadas na diretoria, é de que não tem chance de cair, você está no meio de um processo de um técnico conversando com a comissão e com o seu elenco, seria muito bacana da sua parte, como diretor, enfim, presidente, quem estiver lá à disposição, falar: é isso, deixo meu apoio ao técnico, realmente estamos juntos se sintam respaldados, da nossa parte, o que nos basta é blindagem, qualquer discurso nesse sentido ajuda muito, né? Ficar quieto diz muito também. Exato. Então, só trazendo do outro lado, porque é um exercício que a gente precisa fazer, a nossa apuração é semelhante ao do Formiga no sentido do contexto da reunião, mas a nossa apuração, tanto a minha com a Gabi, imagino com pessoas diferentes, porque a gente nem perguntou quem é a fonte, é uma apuração diferente sobre o risco de queda. O Vojvoda tem risco de cair hoje? Sim, sendo que algo atípico aconteça. Foi um 7-0, fica bem difícil. Acho que nem é termo de goleada, Gabi. Pra mim é muito eu acho que assim, é uma questão de o Santos ser amplamente dominado pelo São Paulo novamente e o estádio se manifestar. Na parte de postura, sim, na parte de postura que você assim, citou. O Santos não lutar hoje, não fazer um clássico decente, não dividir a bola, não ganhar a segunda bola e o estádio exigir mudanças. Sim. Eu acho que esse é o contexto. Olha quanta coisa precisa acontecer. Porque o Santos perder para o São Paulo 2-1 jogando bola, acho que ele continua.
Acho não, ele continua. Ele continua. Mas se o Santos detectar que a postura tá quem, que o Vojvoda tá menos enérgico, porque é algo que também se identifica. O Vojvoda é um cara que você olha pra beira, ele tá sempre sofrendo, sentindo. Você olha e tá assim, de braço cruzado. O Santos tá tomando totó. Aí você fala, porra, não tem mais pra onde ir. Mas o que eu ouvi também é: a mídia não vai derrubar ninguém por pressão. Foi essa aspa que chegou até mim em relação Eu acho estranho isso, porque a mídia não dá conta, né? A mídia, eu não sei se é a mídia alternativa no sentido a mídia de acho páginas, que é rede social. Então, porque as mídias, talvez, eles encaram, eu digo diretoria, né? Eles acompanham vocês, mídias de páginas de Instagram, enfim, Twitter, etc., dessa forma. Então, acho que mídia está muito mais voltada para torcedor, páginas tentando inflamar mais essa parte eu acho que sim. Mas o que chegou a mim é que realmente não tem chance de cair hoje por conta desse respaldo que está acontecendo diante desse trabalho que ainda está no desenvolvimento de acordo com o que eles acreditam. E vale lembrar da entrevista do próprio sábado. Então, só para você entender um pouco do contexto de sábado, a gente falou da coletiva enérgica do Vojvoda, eu estava lá. O Vojvoda estava falando, eu estava de frente para ele, aqui tinha membros da diretoria. Estavam o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol, e o Gustavo Vieira, gerente de futebol, e não estava lá dirigente político. Então, não estava o presidente Marcelo Teixeira, nenhum membro do comitê de gestão, não estava o filho dele, não estava assessor da presidência, estavam só membros do departamento de futebol. O Vojvoda dá aquela entrevista enérgica, eu olho para o Matos e penso, o Matos vai chegar. O Matos vai pegar o microfone e falar. E não aconteceu naquele momento. Começa a zona mista, jogador passa, jogador passa, jogador passa. Dessa vez, muitos jogadores falaram, que bom, né? Porque a gente viu boas entrevistas, como, por exemplo, do Gabigol, defendendo o elenco, Lira, né, e tudo mais. E aí, no fim da zona mista, pinta o Alexandre Matos. Aí a gente até fala, opa, chegou, né? Tem que falar mesmo. Então, o Alexandre Matos fala com um por um, fala sobre vários assuntos, defende abertamente o Marcelo Teixeira, pede para que as críticas não sejam feitas ao presidente, assume a responsabilidade. Defende a contratação de Lautaro Dias. Então foram vários. Diz que 5 clubes procuraram o Lautaro, mas para mim, sobre o assunto, o Alexandre Matos fala: confio no Vojvoda. Ele é um dos principais técnicos do Brasil, a gente tá com ele, vai dar certo. Só que ele mete um mais ali. Ele diz: mas não tá legal. Não tá legal, são 6, 7 jogos, a gente só ganhou do Novo Horizontino no último minuto. Mas em questão de resultado, eu não entendo. Tá ruim mesmo, tá bem ruim. A cobrança tem que existir. Então, tem que cobrar resultados com o que está lá e trazendo coisas novas, não mudar de novo, né? Meu Deus, né? Então, assim, a manifestação do Alexandre Matos foi favorável no sábado. O Marcelo Teixeira, na zona mista de Santos e Bragantino, na Neoquímica Arena, exaltou o Vojvoda. Disse que a menor chance de mudança. Reconheceu a falta de peças. Falou que a culpa é nossa. Então, assim, oficialmente, a diretoria se posiciona favorável à permanência. Né? Nos bastidores, a gente não conhece todos. O que a gente sabe é desse contexto específico de uma reunião do Vojvoda com uma galera e de que a diretoria não se manifestou. Eles argumentam que nunca se manifestam, que é um papo entre eles. Mas como é algo atípico, a primeira grande crise do Vojvoda no Santos. Sim. Então, pô, vocês nunca se manifestam, mas está rolando algo atípico, chega e fala: Vojvoda, agora eu vou falar. Pode ser o Marcelo, pode ser o Marcelinho, pode ser quem for. Tô falando como direção. Alguém chega: Vojvoda, rapidinho, antes de treinar, só quero falar que eu tô com vocês, tá? Concordo plenamente com o professor, a gente tá correndo para fazer a nossa parte. Se já devendo alguma coisa pra gente pagar, contratação para chegar, nós estamos, independentemente do que aconteceu, o Vojvoda é nosso técnico. A gente tá esperando muito desse jogo e tal. Eu acho que é o caso, né? A diretoria, como nas outras reuniões, pelo visto, não se posicionou. E vamos ver o que vai acontecer hoje. Porque é um jogo em que não sei se vocês estarão na Vila. Primeiramente, primeiro recado, tá novamente caindo o mundo. Então se programem para vir cedo, 8 da noite não é horário legal, a cidade vai estar um caos, tá chovendo muito, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo recado, hoje é barril de pólvora, na Vila Belmiro, tá? As torcidas organizadas ainda não se manifestaram, estão sendo pressionadas para. Então hoje é aquele jogo que é apoio, corredor de fogo, tamo junto, se tomar um gol no comecinho, é de santo time da virada, intervalo aquela vaia e se perder, galera. Toda essa energia reprimida vai vir à tona, tanto das organizadas quanto do torcedor comum, tá? Então, hoje é aquele tipo de jogo que a gente já está acostumado na Vila, que a gente deixa uma máscara na mochila, porque tem gás de pimenta, se perder e tudo mais. Torçamos para que isso não ocorra. Mas hoje o cenário é de pressão, não tem como fugir disso. O Vojvoda cai hoje? Não sabemos, né? Então, pode ser que o Santos perca para o São Paulo e o Vojvoda continue. Mas essa panela de pressão está crescendo. Então, vamos num cenário otimista. O Santos tem uma postura legal, vence o São Paulo, o Santos traz 1 ou 2 jogadores, o Santos pode reverter esse cenário. Num cenário pessimista, e é plausível, o Santos perde para o São Paulo, como perdeu no Morumbi, encara o Noroeste no jogo da vida, e aí sai de Bauru sem chance de se classificar para o Paulista, aí eu não sei como é que vai ser o futuro do treinador. Porque hoje é muito mais fácil demitir técnico do que diretor.
Porque o Santos nunca teve sucesso recente com diretor de futebol. Técnico, você olha para o mercado e vê Renato Gaúcho e Cuca, é a cara deles procurarem em caso de insucesso com o Vojvoda. Diretor, o Santos já foi de ex-jogador como o Dracena, para profissional experiente como o Chumbinho, para profissional emergente como o André Mazzucco, e não funciona. Então, eu não vejo essa diretoria fazendo uma mudança geral, tipo, demitindo treinador e técnico ao mesmo tempo, porque eles teriam que assumir a responsabilidade, perderiam os 2 escudos de uma vez. Então, entre Alexandre Matos e Vojvoda, não sei o que o Santos faria, mas isso aqui é conjuntura. O que a gente espera é que o Santos vença o São Paulo e que o Santos encontre caminhos com as próprias forças atuais. Para isso, está negociando jogadores, está buscando reforços, porque o momento é óbvio, o Santos não tem meio campo. É básico, assim, ninguém consegue competir com jogadores velhos. Velhos não, porque tem muito jogador aí, olha o goleiro Fábio, o Thiago Silva, mas jogadores que aparentam estar velhos para o futebol, porque o Santos tem isso hoje. O Santos tem jogadores que estão sem fome, sem ímpeto em campo. É importante pontuar, teve uma pergunta aqui do Wesley Lima. Existe alguma possibilidade mesmo de, em Vitória, o Vojvoda pedir demissão? Não acho. A gente não tem nenhuma informação por parte da comissão /Vojvoda dessa vontade de sair. Inclusive, o trabalho segue sendo feito e ele segue defendendo, e ele segue defendendo o seu trabalho. Na última coletiva, de novo, ele foi enérgico, ele só faltou realmente bater na mesa, porque ele estava muito... eu achei que ele ia bater. Ele estava muito puto da cara, sendo muito clara. Então, acho pouco provável, realmente, que em caso de uma vitória ele abandone o cargo, até porque é a sobrevida que ele precisa para ter calma, abaixar a poeira e continuar fazendo as coisas do jeito dele. Então, não existe nenhuma informação, pelo menos da nossa parte, para que o Vojvoda peça demissão. Não, e tem um contexto muito rápido, que é muito importante. 5 anos e meio no Fortaleza e não pediu demissão. Ah, sim. Ele teve 1000 propostas, várias crises, e ele foi até o Fortaleza querer tirá-lo. Então, acho muito difícil, a não ser que o Vojvoda olhe pro vestiário e fale, os caras não estão comigo. Ah, tá, se sinta abandonado. Mas eu acho que não é o caso. Não é o caso, definitivamente. Mas só reforçando, e o Lucas fez essa pontuação, eu acho que é importante reforçar para você que está vindo para a Vila Belmiro, venha com uma roupa mais fresca, porque apesar da chuva tá aquela chuva que levanta calor, fica abafado, tá? Não vem com roupa muito pesada, não. E, sobretudo, guarda uma blusa de manga para caso precise amarrar na cabeça. Se você tiver máscara do tempo da pandemia, traz realmente. Compre uma água extra no estádio, para caso venha gás de pimenta, você conseguir beber um pouco de água para refrescar e tirar essa sensação da ardência. Caso isso aconteça. Tomara a Deus que não seja necessário, mas realmente hoje o ambiente e o clima tá bem estranho. A gente que cobra mais tempo sempre tem essa sensação em algo. A gente tem um pressentimento. E não é que assim, a gente sabe que vai perder. A gente sabe que se perder vai acontecer isso. Vai acontecer, então... porque o cenário está completamente desfavorável. Começaram protestos por meio de faixas, e aí o protesto continua dentro do jogo. Então, naturalmente, se tomar cataca hoje, o negócio já teve protesto nos jogos recentes verbais, né? Então, na saída de Santos e Corinthians com empate, o Gabigol salvou um pouco. Sim. Mas a gente já ouviu, né? Honrar a camisa do Peixão, Marcelo Teixeira vai para aquele lugar. Então, hoje não vai ser... Se o Santos perder, tomara que não. Hoje não seria só protesto verbal. Hoje eu acho que haveria mais conflitos. Foi meia hora já de Vojvoda, mas vamos lá.